Bom dia. Então, vamos fazer a aula de hoje sobre fatoração. Eh, a gente viu que os ideais medem a complexidade de um anel e a gente também mostrou na aula passada que nos dois anéis Z e K de X com K corpo, né? Aqui, nesses dois anéis, eles têm uma coisa em comum, várias coisas em comum, mas uma delas é que todos os ideais são principais. Então, todos os ideais são do tipo, você lembra que o ideal principal de um anel A, comutativo unitário, né? O ideal principal é uma coisa do tipo gerado por Rzinho, né? É do tipo Rx com x variando em A, né? Todos os múltiplos de R em A. Então é claro que eles são ideais. A gente mostrou isso, né? Todos eles são ideais de A. Mas sobre Z e K de X, vale mais que isso. Além de ser ideais, eles são os únicos ideais. Todos os ideais são desse tipo. Então a gente quer entender um pouco mais como é que esses ideais principais, porque os ideais nesses casos são todos principais, então a gente pode estudar como é que eles interagem entre eles, porque você entende, para estudar a complexidade de um anel, você primeiro tem que identificar os ideais, né? E depois você tem que entender como é que eles interagem entre eles, né? Então, por exemplo, o que é que pode acontecer a dois ideais, I e J, né? Suponha, de ter dois ideais I e J de um anel A, e, e o que é que significa que I, por exemplo, está contido em J? Bom, a gente sabe o que significa, né? Significa que todo elemento de I pertence a J. Mas, no caso dos ideais principais, a gente pode dizer mais do que isso. Ou seja, suponha que os seus ideais são principais. Ou seja, que esse aqui é gerado por um elemento Azinho, esse aqui é gerado por um elemento Bzinho. Então, o que é a relação entre os geradores A e B, né? Se vale essa inclusão. Então, a gente quer estudar esse tipo de coisa, né? Então, vamos ver. É, Antes de dar a caracterização, precisamos falar do que significa dividir ou divisibilidade, né? Então, aqui A é sempre um anel comutativo unitário, né? Anel comutativo unitário. Se A e B pertencem a A, dizer que A divide B significa que existe x pertencente a A, tal que A multiplicado por x é igual a B. Isso aqui é a definição de o fato de um elemento dividir outro, né? Num anel. No caso dos inteiros, é a normal, é a usual definição de divisibilidade. E também, se você está acostumado com polinômios, também no caso dos polinômios, um polinômio divide outro polinômio. Por exemplo, 3 divide 15 em Z, porque 15 pode ser escrito como 3 multiplicado por alguma coisa, né? Nesse caso, 5. E x menos 1 divide
x ao quadrado menos 1 em k de x, pois x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como x menos 1 multiplicado por outro polinômio. O importante é que esse outro fator seja também um elemento do anel, né? Nesse caso, tem que ser um elemento de z, nesse caso tem que ser um elemento de k de x. Né? Então, a gente, num anel, podemos falar de divisibilidade, né? Então, e agora vamos usar a nossa caracterização. C, A e B são elementos de A. Então, o ideal gerado por A está contido no ideal gerado por B, se e somente se A B divide A, nesse caso, B divide A, certo? E depois tem outras coisas que eu vou comentar depois. Então, antes disso, vamos demonstrar esse fato. Então, tem duas implicações. Então, a primeira implicação é o seguinte: suponha que o ideal gerado por A está contido no ideal gerado por B. Agora, os elementos desse ideal são os múltiplos de A no anel A1. Os elementos desse ideal são os múltiplos de B no anel A1. Então, se eu tenho isso em particular, o que eu posso dizer? Que Azinho pode ser escrito como A multiplicado por 1, então ele é um múltiplo de A. Então ele pertence ao ideal gerado por A. Mas ele está contido no ideal gerado por B, então isso implica que A pertence ao ideal gerado por B. O que é que significa isso? Que Azinho é um múltiplo de B, por definição do ideal principal, né? Gerado por B. Então existe um x em A com bx igual a A, né? Então B divide A, né? E a outra implicação, suponha que B divide A, né? Então, existe um xzinho, né? Existe um xzinho em A com bx igual a A. Agora, o que é que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que o ideal gerado por A está contido no ideal gerado por B. Então, eu preciso considerar, se eu considerar um elemento AY pertencente ao ideal gerado por A, né? Então, o AY, eu preciso mostrar que ele pertence ao ideal gerado por B, né? É isso que eu preciso fazer para mostrar a inclusão, né? AY pode ser escrito usando essa equação aqui agora, como bx, y. Então, agora eu consegui escrever ele como um múltiplo de B, então ele pertence ao ideal gerado por B, né? Então, a gente mostrou as duas implicações, né? Agora eu vou apagar essa demonstração, que também é bastante simples. E, então, por exemplo, eu posso deduzir, em particular, é, em particular, o que é que significa que os dois ideais, gerado por A e gerado por B, são iguais?
né, em relação aos geradores? Se somente se B divide A, é uma notação, né, e A divide B. Eu vou usar essa notação para não ter que escrever divide o tempo todo, né? Essa notação aqui significa B divide A. Essa notação significa A divide B. Então, a gente pode perguntar, mas o que é que significa que A divide B e B divide A, né? Bom, vamos ver o que é que significa. Vamos examinar mais essa... Bom, primeiro, por que isso é verdade? Porque a igualdade entre esses dois corresponde às duas inclusões, né? Mas cada inclusão é uma divisibilidade entre os geradores, né? Então a gente tem essa condição aqui. Dois elementos geram o mesmo ideal principal se somente se o primeiro divide o segundo divide o primeiro. Mas o que é que significa mais concretamente que B divide A e A divide B? Bom, vamos ver. Então, B divide A significa que B x é igual a para algum x em A, no anel, né? E A divide B significa que AY é igual a B para algum... Então, x e y são elementos do anel. E... Agora... É... Então, vamos ver. Então, se eu pegar esse aqui, por exemplo, e substituir a B, o valor que está escrito aqui, eu tenho A, X, Y igual a A, né? Bom, na verdade, AYX, mas a multiplicação é comutativa, não importa, né? AYX é igual a A. O que é que eu fiz? No lugar de B, eu escrevi AY, né? Porque AY é igual a B, certo? Então, no lugar de B, eu escrevi AY. É... Então, é igual a A, certo? Então, vamos passar o... Agora, aqui eu tenho as duas operações, né? Só uma multiplicação. Então, eu posso passar o A para a esquerda no sentido de somar o oposto dele, né? Aí eu tenho AYX menos A. O que eu não poderia fazer se A fosse só um grupo com a multiplicação, ou assim, se a multiplicação fosse a única operação, eu não poderia fazer essa operação. Mas eu posso porque tem a operação de soma também. Aí eu posso colocar A em evidência por causa da propriedade distributiva, né? Propriedade distributiva, colocou A em evidência, então isso aqui é igual a zero. Agora é o ponto em que isso aqui não vai me levar para lugar nenhum, mas a menos que eu não saiba que o anel A tem mais propriedades. Por exemplo, a lei de cancelamento. Você lembra que se A é igual a Z ou K de X, né, que são os dois casos que a gente quer estudar, então a gente tem a lei de cancelamento. Então, esse passo que eu estou fazendo, ele não vale para todos os anéis comutativos unitários, vale só para é, anéis em que vale a lei de cancelamento, né? Então, tem duas possibilidades. Ou A é igual a zero, ou YX é igual a 1. Então, agora, C vale a lei de cancelamento, né? Agora, é claro que, bom, no primeiro caso, né, A igual a zero, então B também tem que ser zero, porque a hipótese nossa, né, a gente está estudando as consequências
desse fato aqui. Agora, se o Azinho for zero, então como A divide B, zero divide B, então B também é zero, né? Porque qualquer coisa multiplicada por zero me dá zero. Então, isso aqui é um caso que é possível, né? O caso em que os dois elementos A e B são iguais a zero. Então, tá bom. Agora, se Azinho não for zero, que é outro caso, né? Então, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer que xzinho e yzinho são um ao inverso do outro, né? Então, eles, em particular, são elementos inversíveis, né? Então, vamos reformular, então, tudo isso aqui que eu estou falando. Eu vou enunciar um fato bom, aqui nas notas de aula não está escrito desse jeito, mas é mais fácil de enunciar ele desse jeito, que se A e B pertencem a A, então, e A é Z ou K de X com K corpo, então, ou qualquer anel onde vale a lei de cancelamento, que é chamado de domínio de integridade, né, se você quer aprofundar. Então, A aqui é um domínio de integridade. Então, é, é, o ideal gerado por A é igual ao ideal gerado por B. Se e somente se existe usinho uma unidade, um elemento inversível de A com a multiplicação, ou seja, inversível em relação à multiplicação, né? Tal que A, U igual a B. E a demonstração, bom, essa implicação a gente acabou de demonstrar, né? Porque essa igualdade vale se somente se A divide B e B divide A. E a gente viu que isso implica que AX é igual a B, BY igual a A e XY igual a 1. A gente acabou de ver. CA é diferente de zero, né? Mas se A é igual a zero, então é um caso muito elementar, porque aí B também vai ser zero. E essa igualdade obviamente vale, né? Se A e B são iguais entre eles, basta escolher U igual a 1, né, por exemplo. E, então, eu posso escolher U igual a esse x aqui, né? E isso mostra a primeira implicação, né? Agora, a segunda implicação é mais fácil, né? Porque, bom, é claro que suponha que AU igual a B, em particular A divide B, né? A divide B. Mas como U é um elemento inversível, A é igual a B multiplicado pelo inverso de U. Então B divide A. O inverso de U existe, é um elemento do anel, porque U é um elemento inversível, né, no anel. Então esses dois fatos juntos implicam que os ideais A e B geram o mesmo ideal principal, porque a gente viu isso, né? Porque cada inclusão corresponde a uma divisibilidade, então eles são iguais. Então isso é um fato muito útil, por exemplo, bom, essa demonstração de novo, essas demonstrações de hoje não são muito profundas, assim, são continhas, né, como você viu. É, mas essa aqui é uma proposição muito útil porque, por exemplo, vamos dar um exemplo em Z. Em Z, por exemplo, o ideal principal gerado por 5 é igual ao ideal principal gerado por menos 5, né? Porque 1 e menos 1 são as unidades. Então, agora em Q de x, por exemplo,
o ideal principal gerado por x é igual ao ideal principal gerado por 2x, que é igual ao ideal principal gerado por 1/5 x, né? Porque eu estou multiplicando por constantes não nulas, que são exatamente as unidades do anel de polinômios Q de x, né? E... Tudo bem. Então, isso nos dá... No caso dos inteiros, para passar de um gerador para o outro, precisa multiplicar por 1 ou menos 1, né? Então, no caso dos anéis do anel de polinômios Q de x, para passar de um gerador para o outro, precisa multiplicar por uma constante não nula. Agora, mas vamos voltar para a questão da divisibilidade. Então, a gente viu na proposição, né, que o ideal gerado por A está contido no ideal gerado por B, se e somente se, no caso dos inteiros e do anel de polinômio sobre um corpo, né, se e somente se, bom, na verdade, não, isso vale para qualquer anel, na verdade, essa caracterização, se e somente se B divide A, né. Então vamos estudar as consequências disso aqui. Por exemplo, vamos considerar no anel Z, vamos considerar o ideal gerado por 10. Né? Bom, é claro que existem dois ideais que contém ele, que são o ideal gerado por 2 e o ideal gerado por 5. Né? Então, ele está contido aqui e ele está contido aqui também, porque 2 e 5 dividem 10, né? Ou seja, essa inclusão aqui está dizendo que todo múltiplo de 10 é também um múltiplo de 2, que é claro, né? Porque 2 divide 10. Essa inclusão aqui está dizendo que todo múltiplo de 10 também é um múltiplo de 5, claro, porque 5 divide 10, né? E esses dois, obviamente, estão contidos aqui, e z é igual ao ideal gerado por 1. Agora, se você pensa, quais são os ideais que contém esse aqui? Bom, tem só ele e ele, porque 5 é um número primo, e os únicos divisores são 1 e 5. Na verdade, tem também menos 1 e menos 5, né? Mas o ideal gerado por menos 5 é igual ao ideal gerado por 5, e o ideal gerado por 1 é igual ao ideal gerado por menos 1, né? Esse aqui é igual ao ideal gerado por menos 2 também, por causa que nos inteiros as unidades são 1 e menos 1, então para qualquer inteiro n, n e menos n geram o mesmo ideal principal. Então você vê que eu consigo descrever todos os ideais que contêm um dado ideal, né? Então vamos dar o exemplo de que é a mesma coisa, se você lembra, que acontecia com os subgrupos de Z também, né? Você entende? Então, por exemplo, outro exemplo fácil é 8. Esse aqui está contido no ideal gerado por 4, que está contido no ideal gerado por 2, que está contido no ideal gerado por 1, que é igual a z, né? Então, você tem uma cadeia de inclusões e eles são os únicos ideais que contém esse aqui embaixo, né? Esse aqui é igual ao gerado por menos 8, e esse aqui é igual ao ideal gerado por principal gerado por menos 4, esse aqui é igual ao gerado por menos 2, e esse aqui é igual ao gerado por menos 1. Então você pode descrever todas as inclusões entre os ideais de Z simplesmente por meio de divisibilidade, né? Então a gente, bom, se você quer, você pode também fazer outros desenhos, né, de inclusões, como a gente já viu no caso dos grupos cíclicos, por exemplo. Então tá. Agora vamos considerar o caso dos polinômios. Aqui nas notas de aula, esse parágrafo que você vê,
ele é uma coisa que eu acabei de explicar, na verdade. Que é o fato que dois polinômios ou elementos geram o mesmo ideal principal se somente se é, um, cada um deles é obtido por meio do outro multiplicando por uma unidade, um elemento inversível, né? Então a gente pode simplesmente continuar com os exemplos agora. Exemplo em k de x agora, que é um caso um pouco diferente, né? Mas não muito, na verdade. Se eu considerar o ideal x ao quadrado gerado por x ao quadrado menos x, né? Então, com certeza, existe um polinômio que divide ele, que é x, e um outro é x menos 1, porque justamente a gente fala hoje de fatoração, né? Porque esse polinômio pode ser escrito como x multiplicado por x menos 1. Então, você entende que esses dois são polinômios irredutíveis, eles não têm divisores. Aí você entende que para estudar inclusões entre ideais em k de x no anel de polinômios, precisamos entender como decidir se um polinômio divide outro e quais são os polinômios que dividem um dado polinômio. Em outras palavras, a gente tem que saber fatorar polinômios. Como quando eu fiz o exemplo de 10, o ideal principal gerado por 10 em Z, eu escrevi, bom, eu sabia, né, que 10 é igual a 2 por 5, né? Então é fácil, né, encontrar os divisores. Agora, no caso dos polinômios, é uma coisa um pouco mais complicada, né? Encontrar os divisores de um polinômio. Por exemplo, então aqui você vê o diagrama das inclusões, né? Essas são todas inclusões aqui. E esses dois ideais são irredutíveis no sentido que eles não têm divisores que não sejam unidades ou eles mesmos, a menos de multiplicar por elementos inversíveis, né? Porque nesse caso, os elementos inversíveis são as constantes não nulas. Então, por exemplo, esse ideal é igual a c multiplicado por x ao quadrado menos x, onde c é um qualquer elemento de k diferente de zero. Como no caso dos inteiros, para passar de um gerador de um ideal principal para o outro, precisava multiplicar por 1 ou menos 1, aqui nesse caso, eu posso multiplicar para qualquer constante não nula. Então, esse aqui é igual ao ideal principal gerado por c multiplicado por x menos 1, onde c é um qualquer elemento de k não nulo, né? Então, por exemplo, se k for o corpo dos números racionais, então eu posso colocar no lugar de c, como o valor de c, eu posso colocar 2, 3, 1 terço, 1 quinto, 10 sobre 15, 10 sobre 17, qualquer número racional, né? Não nulo. E isso vai me multiplicar o gerador de um ideal principal por uma constante não nula, ou seja, por um polinômio inversível, né? No anel de polinômios sobre um corpo, vai me dar um outro gerador do mesmo ideal principal. E lembra que aqui eu estou usando que K é um corpo, porque as constantes não nulas são inversíveis, porque K é um corpo. Se K não fosse um corpo, então teria mais elementos inversíveis no anel de polinômios, não teria só as constantes. Bom, na verdade pode ter mais inversíveis ou também menos inversíveis, depende do anel dos coeficientes. Por exemplo, em z de x tem menos inversíveis porque tem só 1 e menos 1. Agora, existem casos em que, como eu dei um exemplo para você, existem polinômios também que não são constantes, mas são inversíveis, dependendo do anel dos coeficientes. Mas são casos em que não vale a lei de cancelamento. Então, são casos bem diferentes. Agora, vamos dar um exemplo de um polinômio que é um pouco mais
eu quero fazer a mesma coisa, né? Eu quero pegar um ideal qualquer, que sendo o principal, ele é gerado por um polinômio, ou seja, no final eu preciso pegar um polinômio e, e considerar, por exemplo, vamos considerar z módulo 7z de x. Aí, como polinômio, eu pego, como ideal, né? Eu pego x ao quadrado mais 2x mais 6, gerado por ele. Então, o que é que acontece aqui no meio, né? Essa que é a minha pergunta. Então, lembra bem que tudo que eu estou falando é o seguinte: eu quero entender, eu tenho um anel, eu tenho um ideal dele, eu quero entender quais são os ideais que contém. Então, o que eu estou fazendo agora, né, nesses exemplos, eu estou pegando um anel A, um ideal I, e aí eu estou tentando encontrar tudo o que está entre A e I, certo? Quais são os ideais que contém I? Vai ter um certo número de ideais aqui no meio, né, que contém I. Então, uma coisa assim. E também pode ter inclusões entre esses ideais. Então, pode ter um ideal aqui no meio, né? Uma aqui que dois ideais, um dentro do outro, que os dois contendo I, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Estou pegando um ideal qualquer I, né? Eu estou tentando entender qualquer. Eu estou considerando um ideal I e tentando entender quais são os ideais que contém esse I. Agora, como a gente já viu que todos os ideais no anel de polinômios sobre um corpo são principais, então todo ideal vai ser gerado por um polinômio. Então, por exemplo, então no caso do anel de polinômios sobre um corpo, se eu pego um ideal qualquer, I, eu sei que ele vai ser gerado por um polinômio. Então você pode ter qualquer polinômio, né? Então, vamos considerar, por exemplo, esse polinômio aqui, né, para entender o que acontece. Então, o que que acontece? Bom, eu preciso fatorar esse polinômio para poder encontrar os divisores, né, que correspondem aos ideais que estão aqui no meio, né, certo? Então, como é que eu fatoro esse polinômio? Bom, a gente já viu que você pode aplicar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, e você obtém menos 2 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado 4 menos 4ac, 24. É, aqui é tudo módulo 7, né? Dividido por 2. Então, menos 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 20 é igual a 1, né? Porque menos 20 é menos 21 mais 1, e menos 21 é congruente a zero. Então, isso aqui é 1, né? Sobre 2. Então, tem duas raízes quadradas de 1 que são 1 e menos 1, né? Então, isso vai dar menos 2 mais 1, 1, 1 meio. E aqui vai me dar menos 3 meios. Agora, 1 meio é igual a 4, né? Módulo 7. Então, menos 3 meios é igual a menos 3 por 4, menos 12, que é igual a 2. 2. Aqui nas notas de aula está escrito 2 e 3, então deve ter um erro em algum lugar. Ahn, sim, claro, né? Eu escrevi um meio, mas é menos um meio aqui. Porque é menos 2 mais um é menos um, então não é 4, mas é 3 aqui, né? E... menos 3 meios é menos 3, 3 por 3, 9, que é igual a 2, então isso está certo.
Ahn, então 2 é 3. Então o que é que eu descobri? Eu descobri que x ao quadrado mais 2x mais 6 é igual a x menos 2 multiplicado por x menos 3. É uma fatoração do polinômio, né? Então, eu consegui encontrar dois divisores, que são x menos 2 e x menos 3, né? Que estão aqui que estão aqui no meio, né? Inclusões. Eles são ideais maximais, né? Esse aqui e esse aqui, obviamente, eles não podem ser fatorados mais, porque eles têm grau 1, né? Então, quando um polinômio, você lembra o análogo de um número primo nos números inteiros, no anel de polinômios, é chamado de polinômio irredutível, né? Polinômio que não tem fatores próprios, ou seja, diferentes de um ou ele mesmo, a menos de multiplicar por unidades. Porque, claro que, por exemplo, porque as unidades, por exemplo, 2, 1 meio, as constantes não nulas, né? Dividem todo mundo, porque são unidades, né? Então, todo polinômio tem infinitos divisores. Por outro lado, a gente está olhando só os divisores a menos de multiplicar por constantes não nulas, né? Então, se você quer falar assim, classes de equivalência de divisores, né? Se dois divisores diferem por multiplicação por uma constante não nula, por uma unidade, né? Mais em geral, então eles podem ser considerados divisores equivalentes, ou seja, eles não são o mesmo divisor, né? Por exemplo, 5 e menos 5 em Z são divisores de 10, mas não tem uma diferença substancial entre eles. Você pode se importar só de encontrar classes de divisores, ou seja, a menos de multiplicar por uma constante, no caso de z, por 1 ou menos 1 unidade, os únicos divisores são 5 e 2, né? Agora aqui no caso dos polinômios, a menos de multiplicar por uma unidade, os únicos divisores desse polinômio de grau 2 são x menos 2 e x menos 3, né? Por exemplo, bom, e também né? Porque o ideal gerado por tem, bom, ele sempre é um divisor, porque gera todo mundo, e também ele mesmo é um divisor de ele mesmo, né? Porque são os dois divisores triviais, né? Os dois divisores triviais correspondem a dois ideais, o ideal embaixo e o ideal em cima, né? Nesse diagrama aqui. E os dois ideais que estão no meio, né, que são esses dois, são os divisores próprios, né? Então vamos dar mais um exemplo antes de fazer uma discussão sobre fatoração. Vamos dar mais um exemplo, só para você ver que aquele exemplo que eu dei com as potências, eu posso fazer aqui também. Por exemplo, x elevado a 4, né? Está contido em x elevado a 3, que está contido em x elevado a 2, que está contido os ideais principais, né? Eu estou falando desse jeito. Então, e também se eu tiver, por exemplo, vamos dar um exemplo um pouco mais interessante. Se eu tiver, por exemplo, esse ideal aqui gerado por x ao quadrado multiplicado por x menos 1 em k de x, ele está já fatorado. Então, eu estou falando de situações em que eu já tenho a fatoração do meu polinômio, então é mais fácil encontrar todos os ideais que estão no meio, né? Bom, aqui vai ter x ao quadrado. É, bom, vamos fazer os casos. Então, esse aqui é o ideal principal gerado por ele, né?
Então tem o ideal principal gerado por x ao quadrado, gerado por x, ele é maximal, né? Ele está contido aqui, o x ao quadrado está contido aí. Aqui tem... bom, os ideais maximais tem só esses dois, né? Gerado por x é gerado por x menos 1, porque são os fatores irredutíveis, né? Agora, o outro ideal que tem aqui é x por x menos 1, né? Então você tem esses contenimentos assim. E, e é isso, né? Então não tem mais inclusões, ou na verdade tem uma inclusão. Sim, tem mais uma inclusão aqui, né? E, porque x divide x multiplicado por x menos 1. E, me parece que é isso, né? Tá bom. Então, agora, qual é a ideia? Que para poder fazer isso, eu preciso saber fatorar um polinômio, né? Então, primeiro eu vou introduzir algumas palavras. Então, P de x em K de x. Agora K é sempre um corpo, né? Esse aqui é chamado de redutível. Se existem P1 de x, P2 de x em K de x, tais que P de x é igual a P1 de x, P2 de x, mas não só isso, né? E o grau de P1 de x é maior ou igual que 1, e o grau de P2 de x é maior ou igual que 1, né? Então, para ser redutível, ele tem que ser escrito como um produto de dois polinômios em k de x, e os dois têm que ter grau maior ou igual que 1, porque se, por exemplo, um dos dois tiver grau zero, então é uma fatoração trivial, né? Porque você lembra que as fatorações em que um dos fatores tem grau zero são fatorações que não significa muito, porque os fatores de grau zero são unidades, e as unidades se dividem em todo mundo, né? E um polinômio irredutível, p de x é irredutível, p de x é irredutível se não é redutível. Ou seja, se não é verdade que existem dois polinômios p1 de x e p2 de x de grau maior ou igual que 1, cujo produto é igual a p de x, né? Então tem dois casos: ou um polinômio é redutível ou ele é irredutível em k de x. Agora, o fato do polinômio ser irredutível ou não depende muito do corpo K, né, em que vivem os coeficientes. E a gente vai ver alguns exemplos mais tarde. Aqui eu quero dar alguns critérios. Então,
Vamos começar com o primeiro, né? Que estão listados aqui. Primeiro, suponhas de ter... Bom, K é sempre um corpo, né? Então, suponhas de ter P de x de grau 2 ou 3. Então, nesse caso, é mais fácil entender se ele é irredutível ou não. Porque o que a gente quer fazer agora é entender se um polinômio é redutível e irredutível. E no caso em que ele for redutível, a gente quer encontrar os fatores, né? Como é que ele se decompõe, né? Como é que ele se escreve como produto de dois fatores de grau inferior. Então, se P de x, se P de x é redutível, então P de x admite um fator de grau 1. Admite um fator de grau 1. Por quê? Porque se ele é redutível, né, P1 de x, P2 de x, então a gente sabe eh, que ele tem grau 3, né? Então qual pode ser o grau dos dois fatores? Bom, a gente lembra que a soma dos graus de o grau de um produto de dois polinômios é a soma dos graus, né? Então, as únicas possibilidades são 1 e 2, ou 2 e 1, né? Porque, no caso em que seu polinômio tem grau 3, porque tem outro caso também, né? Porque o p de x tem grau 2 ou 3. Agora, se ele tiver grau 2, então a única possibilidade é 1 e 1, né? Porque lembra que a minha hipótese sobre P1 e P2 é que o grau desses dois é maior ou igual que 1, né? Porque senão não seria uma fatoração. P de x não seria redutível, né? Ou seja, redutível significa que existe uma fatoração onde os dois fatores têm grau maior ou igual que 1. Então, eles não podem ter grau zero. Então, eu preciso escrever, se P de x tem grau 3, eu preciso escrever 3 como uma soma de dois números maiores ou iguais a 1. Então, a única possibilidade é 1 mais 2 ou 2 mais 1. E se o grau de P de x for 2, a única possibilidade é 1 mais 1. Então, em todos esses casos, existe um fator de grau 1, certo? Então, essa aqui é a primeira observação. Então, se P de x tem grau 2 ou 3, a redutibilidade basicamente é equivalente a admitir um fator de grau 1. É equivalente porque eu acabei de mostrar que se P de x é redutível, admite um fator de grau 1. Agora, é, bom, ok, talvez vale também a outra implicação, né? Porque se P de x admite um fator de grau 1, P de x é redutível, mas isso é claro, né? Porque então, as duas implicações valem, porque dizer que admite um fator de grau 1, chamam de Q de x, né? Ele tem grau 1, então como ele é um fator, existe um outro, que R não é uma boa escolha, L de x, existe um outro polinômio que multiplicado por ele dá
P de x. Então, é claro que P de x é redutível porque ele não tem grau 1, e aqui tem uma fatoração e um dos fatores tem grau 1. Então, o grau de L de x não pode ser zero, né? Porque se fosse zero, o P de x também teria grau 1. Então, no caso de polinômios de grau 2 ou 3, ser redutível é equivalente a admitir um fator de grau 1. Agora vamos examinar o que significa admitir um fator de grau 1. P de x. Então, segunda observação, P de x em K de x admite um fator de grau 1. Se e somente se existe Azinho pertencente a K, tal que P de A é igual a zero. Ou seja, se e somente se o polinômio admite uma raiz em K, né? É aqui que entra a questão das raízes, né? Quando você fatora um polinômio, é importante saber se ele tem raízes em K, porque isso dá exatamente os fatores de grau 1. As raízes, né, correspondem aos fatores de grau 1. Então, por que vale essa equivalência? Então, vamos mostrar as duas implicações. Então, essa implicação aqui suponha de escrever que você tenha P de x igual um certo polinômio Q de x multiplicado por Rx mais S, por exemplo. Ou seja, eu estou supondo que P de x tenha um fator de grau 1, Rx mais S, né? Aqui, obviamente, quando você quiser for muito preciso, você tem que escrever tudo, né? R e S são elementos de K, R é diferente de zero, né? Porque eu estou supondo que o polinômio que está aqui, ele tem grau 1. Então, R não pode ser zero. Então, qual é uma raiz de P de x? Bom, vai ser menos S sobre R, né? P de menos S sobre R, né? Ou seja, eu estou igualando isso aqui a zero, né? E me dá que menos S sobre R vai ser uma raiz. Por quê? Porque menos S sobre R, P de menos S sobre R é Q de menos S sobre R, que é um número, né? Que é um elemento de K, quer dizer, multiplicado por R por menos S sobre R, mais S, né? E isso aqui é igual a zero, né? Porque é menos S mais S. Então, tudo isso vai dar zero. Então, é verdade que ele admite uma raiz. Eu posso dividir por R porque R é diferente de zero. Eu estou num corpo, né? E aqui é importante também que eu estou em porque K é um corpo, né? Porque o fato de um polinômio ter grau 1 corresponde a dizer que é igual a uma coisa do tipo Rx mais S com R diferente de zero, é a definição de polinômio de grau 1. Mas, como os coeficientes estão em um corpo, o fato que R é diferente de zero implica que ele admite um inverso em K. Ou seja, eu posso dividir por ele. 1 sobre R é uma notação para o inverso de R, né? Eu estou escrevendo assim de maneira usual, né? Fração aqui significa que eu estou multiplicando pelo inverso de R, que existe porque cai um corpo. Agora vamos mostrar a outra implicação. Existe no sentido que pertence a K, porque quando você tem um elemento, por exemplo, 2 em Z, é claro que o meio existe, né? Existe um meio em algum lugar, mas não está no anel dos coeficientes.
Se Z fosse o anel dos coeficientes, mas não é nesse caso, né? Mas se fosse o anel dos coeficientes, eu não poderia construir o polinômio, considerar o polinômio um meio multiplicado por x, por exemplo, porque o meio não está no anel dos coeficientes. Então ele existe em algum lugar, mas não está onde eu quero que esteja, né? Porque todos os polinômios que eu considero, que eu uso, né, para fazer as coisas, né, tem que estar no anel de polinômios que eu estou considerando, porque senão a fatoração pode existir, a gente vai ver isso depois, né? A fatoração de um polinômio pode existir, mas existir num anel de polinômios maior do que onde eu estou, né? Por exemplo, um polinômio pode admitir uma fatoração sobre um anel de polinômios com corpo dos coeficientes muito grande, mas quando você considera um corpo de coeficientes menor, não existe mais a fatoração. Você perde a fatoração, então pode acontecer. Por exemplo, depois a gente vai ver x ao quadrado menos 2, né? Admite fatoração se somente se existe uma raiz quadrada de 2. Que no caso de Q não é verdade. Em Q não existe raiz quadrada de 2. Tá. Agora, a outra implicação, suponha que P de A igual a zero, é a nossa hipótese, né? Aí eu faço a divisão com o resto entre P de x e x menos A. Agora, x menos A, Q de x, mais R de x. Só que R de x é simplesmente um Rzinho pertencente a K, porque o resto tem que ter grau menor que 1, né? Porque 1 é o grau de x menos A. Então, tem que ser uma constante, que pode ser nula. Agora, avaliando em A, a gente já fez esse tipo de coisa, né? Avaliando em A, me dá A menos A Q de A mais R, então isso implica que R é igual a zero. R igual a zero, então esse R vai embora, e você obtém exatamente a sua fatoração do polinômio com um fator de grau 1. X menos A é um fator de grau 1, né? Então, isso mostra a outra implicação, certo? Então, um polinômio admite um fator de grau 1 se e somente se admite uma raiz em K. Ou seja, admite um fator de grau 1 em K de x se e somente se admite uma raiz em K. Então, isso aqui é um critério importante. E, agora, isso aqui também, o que eu vou falar agora também é um critério importante. Vamos ver aqui. Sim, tem mais dois critérios, depois tem alguns exemplos. Então, agora vamos considerar o caso de Q de x. Né? Então, os AI agora são números racionais. Então, se eles, na verdade, são números inteiros, suponha que eles são números inteiros para todo I entre 0 e N, né? E AN é igual a 1, e nesse caso a gente fala que P de x é mônico. Quando o coeficiente de grau máximo é 1, a gente fala que o polinômio é mônico, né? Então, se os coeficientes são inteiros e o polinômio é mônico, então toda raiz racional de P de x é inteira.
Então isso aqui também é um critério muito importante, e a demonstração é um pouco mais complicada, né? Então, o que é que eu quero dizer? Que se você tem um polinômio com coeficientes inteiros e ele é mônico, né? Então toda raiz racional de p de x, na verdade, é um número inteiro, né? Então, pega uma raiz racional a igual r sobre s, um número racional, né? Obviamente aqui eu estou escrevendo com rs inteiros e s diferente de zero. E a é uma raiz de p de a igual a zero, né? Então, vamos escrever o que que significa, né? Que p de a igual a zero. Significa que aquele somatório i igual a zero a tn de ai, a elevado a i mais a igual a r sobre s, né? Elevado a i é igual a zero, né? Eu estou substituindo, né? Esse aqui é o que significa que o rasinho é uma raiz de p de x. Agora, o que é que eu faço aqui? Eu multiplico tudo por s elevado a n, né? Quando eu multiplico tudo isso por s elevado a n, lembra que s é diferente de zero, né? Então isso não vai anular todo mundo. Multiplicando tudo por s elevado a n, eu obtenho i igual a zero a tn, né? De ai. Aqui eu tenho s elevado a n, e aqui eu tenho r elevado a i dividido por s elevado a i. Igual a zero, porque multiplicando aqui por s elevado a n, não muda nada, né? E agora, então, isso aqui pode ser reformulado, né? Escrevendo que somatório de ai, r elevado a i, s elevado a n menos i, é igual a zero, entre 0 e n, né? Então agora eu consegui encontrar uma igualdade desse tipo. Então vamos continuar essa conta agora. Você lembra o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a é uma raiz inteira. Mas em todo caso está escrito aqui à esquerda. Então se você esqueceu alguma hipótese, está escrito aqui à esquerda. Então eu tenho essa igualdade aqui, né? Agora, mas vamos lembrar que o polinômio é mônico. Então, a n é igual a 1. Então, eu posso separar esse somatório escrevendo r elevado a n, que é o termo correspondente a quando i é igual a n. Quando i é igual a n, n menos i é igual a zero, então s elevado a zero é igual a zero. R elevado a n mais o resto, né, que vai ser i igual a zero até n menos 1, de ai r elevado a i, s elevado a n menos i, é igual a zero. Então eu posso passar agora tudo isso aqui no lado direito, né? Então r elevado a n é igual a menos somatório i igual a zero até n menos 1, de ai, r elevado a i, s elevado a n menos i. E o que é que eu posso fazer agora? Eu posso colocar um s em evidência, porque n menos i é maior ou igual que 1. Vamos ver aqui. N menos i é maior ou igual que 1, porque reformulando, i é menor ou igual que n menos 1. O fato que i é menor ou igual que... Porque i vai de 0 até n menos 1, né? Então, i é menor ou igual que n menos 1. Então, isso implica que s elevado a n menos i n menos i é maior ou igual que 1. Então, eu posso colocar um s em evidência, né? Então, isso aqui vai ser igual
a menos S multiplicado pelo somatório I igual a zero, N menos 1, aí R elevado a I, S elevado a N menos I menos 1. Agora, vamos chamar tudo isso aqui de T, que é um inteiro, né? Então vai ser menos S multiplicado por T, né? Então o que é que a gente descobriu? A gente descobriu que se A é igual a R sobre S, é uma raiz de P de X, então R elevado a N, eu vou apagar aqui porque são muitas contas, mas no final tudo que a gente quer, uh, uh, tudo que a gente precisa é que R elevado a N a gente descobriu que é igual a menos S multiplicado por T, onde T, vamos escrever quem é esse T. T é exatamente somatório I igual a zero a Tn menos 1 de AI, R elevado a I, S elevado a N menos I menos 1 é um número inteiro. Por que um número inteiro? Porque R e S são números inteiros, então as potências deles também são. E os AI são todos números inteiros, porque a gente tem isso como hipótese. Você lembra, desde o começo, todos os coeficientes de P são números inteiros. Então, S divide R elevado a N, né? O número inteiro S divide o número inteiro S elevado a N. Agora, qual é a ideia? A ideia é que eu estou escrevendo o elemento A como uma fração, né? Agora, quando você escreve um número como uma fração, você pode... Tem várias formas de escrever um número como fração, né? Por exemplo, 1/2 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 3 sobre 6, que é igual a 10 sobre 20, né? Mas a forma geralmente canônica em que você escreve um número como fração é escolhendo R e S como sendo números coprimos, né? Então aqui no começo, né, eu podia ter falado isso no começo, né, que R e S são números coprimos. Quando você escreve uma fração, você pode escolher o numerador e o denominador como sendo números coprimos, ou seja, se tiver um fator comum, você pode cancelar, né? Cancela os fatores comuns e no final você encontra dois números coprimos, R e S, tais que A é igual a R sobre S. Por exemplo, se A for um número inteiro, então a escrita canônica é A sobre 1, como número racional, né? Agora, então R e S são coprimos e S divide R elevado a N. Mas, se S... bom, S divide R elevado a N, mas por outro lado, o MDC entre S e R é igual a 1. Então, se você pensa agora, bom, tem que lembrar de como funcionam os números inteiros, né? Que o teorema fundamental da aritmética, né? Que todo número inteiro é um produto de maneira única, um produto de números primos, né? Não necessariamente distintos entre eles, né? Então, o fato de um número dividir uma potência, S divide R elevado a N, implica que deve existir um... Bom,
o fato que S é coprimo com R, né, implica que S tem que ser mais ou menos um, né, porque, então vamos escrever aqui. Por quê? Porque se existe um primo P que divide S, né? Então, usando que S divide R elevado a N, então P tem que dividir R elevado a N, né? Implica que P divide R, que é um absurdo. O número primo que divide uma potência tem que dividir todos os... bom, tem que dividir... se um primo P divide R elevado a N, então divide P também, né? Porque você olha a fatoração de R elevado a N. O primo P tem que aparecer em algum lugar, então ele é um fator de R também, né? Porque R elevado a N é um produto de primos que é repetido N vezes. Se um desses primos é P, então aquele primo divide R, né? Mas o primo P não pode dividir R porque divide S e S e R são coprimos, né? Então S tem que ser 1 ou menos 1. Então, bom, eu vou escrever aqui porque a demonstração terminou, basicamente. Isso implica, né? Isso implica que A é igual a R sobre S, S é igual a mais ou menos 1, então é mais ou menos R, então é um número inteiro. É isso exatamente que eu quero demonstrar, né? Que você lembra, eu falei que toda raiz racional de P de x é inteira. Eu peguei uma raiz racional, né, de P de x, eu mostrei que é um número inteiro, mais ou menos R, R é um inteiro, né? R é um inteiro, tá escrito aqui, R é um inteiro. Então, Azinho é um inteiro. Então, toda raiz racional de P de x é inteira. Se o polinômio P de x for mônico com coeficientes inteiros, mônico com coeficientes inteiros. Então, toda raiz racional de P de x é inteira. Por exemplo, antes do próximo critério, né? Por exemplo, qual é um exemplo de polinômio mônico com coeficientes inteiros? X ao quadrado mais 3x mais 1. Esse aqui é um polinômio mônico com coeficientes inteiros. Mônico porque o termo de grau máximo tem coeficiente 1. Por exemplo, isso aqui não seria mônico, né? 2x ao quadrado. Não poderia aplicar esse critério porque ele não seria mônico. Ok, agora o último critério para poder dar os exemplos é o seguinte. Então a gente entendeu que é interessante encontrar as raízes inteiras, porque toda raiz racional, em muitos casos, né, pelo menos, toda raiz racional é inteira. Mas o que é uma raiz inteira? Então vamos ver. Se P de x e em Q de x tem coeficientes inteiros, ou seja, pertence a z de x, né? Ter coeficientes inteiros significa pertencer a z de x. E C é um inteiro, tal que P de C é igual a zero, então C divide P de zero, né? Por que C divide P de zero? Bom, é muito fácil, porque P de x, se você quiser, você faz a divisão com o resto entre
P de x é x, vai dar xq de x, mais uma constante que tem que ser P de zero, né? Porque você entende, se você avalia em zero, né, dá uma igualdade. Então, P de x pode ser escrito dessa forma, onde Q de x é um polinômio com coeficientes racionais, na verdade inteiros nesse caso, mas... E, e, e vamos avaliar em C. Quando você avalia em C, vai dar zero, que é igual a P de C, né? É igual a C, Q de C. Sim, Q de C tem coeficientes inteiros, isso é importante, na verdade. C, Q de C. Isso é fácil para ver, se você faz a divisão com o resto por x. Bom, eu estou só dizendo, eu estou só colocando x em evidência aqui. Isso aqui não é realmente uma divisão com... Sim, é uma divisão com o resto, mas eu estou simplesmente colocando x em evidência onde eu puder, aí vai sobrar alguma coisinha aqui, né? Então, Q de x tem coeficientes inteiros também, porque P de x tem coeficientes inteiros, né? Mais P de zero. Então, P de zero é igual a menos C multiplicado por Q de C. Q de C é um inteiro, porque Q de x tem coeficientes inteiros. Então, avaliando num inteiro, me dá um inteiro, né? E, então, C divide P de zero. Então, vamos juntar agora tudo que eu acabei de falar para ver como é que isso se aplica nos exemplos, né? E, bom, hum, então quais são, por exemplo, vamos considerar exemplo, P de x igual x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 2. E em Q de x agora, né? Então eu estou considerando em Q de x. Raízes inteiras. Então, olha, a gente quer fatorar esse polinômio em Q de x. Então, primeiro, como é que você fatora um polinômio desse tipo? Então, primeiro, se ele é irredutível, então não tem nada para fazer. Agora, se ele é redutível, então como ele tem grau 3, ele tem que admitir um fator de grau 1, né? Ele admite um fator de grau 1. Por quê? Porque a gente viu, um dos critérios era que todo polinômio de grau 2 ou 3 tem que admitir um fator de grau 1. Ok. Agora, admitir um fator de grau 1 significa admitir uma raiz em K, que nesse caso é igual a Q, né? Então, ele admite uma raiz. Se ele é redutível, como ele tem grau 3, ele admite uma raiz racional. Tudo bem. Mas ele é mônico com coeficientes inteiros. Então, se ele admite uma raiz racional, então ele admite... Essa raiz racional, na verdade, é inteira. A gente viu isso também, né? Se o polinômio é mônico com coeficientes inteiros, toda raiz racional é inteira. Mas uma raiz inteira, né? Se C é uma raiz inteira, então a gente viu que C tem que dividir P de zero. Mas P de zero é igual a quê? É igual a 2, né? Então, se C é uma raiz inteira, então tem que ser um divisor de 2. Então, C pode ser, por exemplo, 1 menos 1
2 ou menos 2, né? Então você entende a utilidade dos critérios que eu dei? Porque agora estamos reduzidos, nesse exemplo aqui, a verificar que um desses quatro é uma raiz, se um ou mais desses quatro números é uma raiz de P ou não. Se nenhum desses números é uma raiz de P, então P tem que ser irredutível, porque se é redutível, então ele precisa, como pelo argumento que eu acabei de dar, essa sequência de implicações, precisa ter uma raiz inteira. Então, a gente está reduzido, né, a calcular o que? P de 1, por exemplo. O que é P de 1? É 1 mais 3 mais 3 mais 2. Né? Que é igual a 9, que não é igual a zero, porque lembra que eu estou em Q de x agora. Se eu estivesse em z módulo 3, z de x, então 9 seria zero, mas aqui não é zero, né? Agora, qual é o valor de P de menos 1 agora? É menos 1 mais 3 menos 3 mais 2. Então, 1. 1 não é igual a zero. Agora, qual é o valor de P de 2? 8, 2 ao cubo, né? 8, eu estou substituindo o valor, né, aqui. X igual a 2 aqui dentro, né? Então, 8 mais 3 por 4, 12, né? Mais 6, mais 2. Então, é claro que não é zero, porque é muito grande. Então, 28, né? Não é igual a zero. E, por último, né, P de menos 2, o que é? Menos 8, mais 3 por 4, 12, né? Mais 12, menos 6, mais 2. Agora, isso aqui, ele é exatamente igual a zero, na verdade. Né? Então, o que a gente acabou de ver? Que acabou de ver que P de menos 2 é igual a zero, né? P de menos 2 é igual a zero. Então, a gente sabe, você lembra, que isso significa que x mais 2 divide P de x, né? Aí, existe um polinômio que multiplicado por x mais 2 me dá P de x. Como é que eu encontro esse polinômio? Bom, fazendo uma divisão com o resto, né? Então vamos fazer, esse exemplo eu estou fazendo com muita calma, mas os próximos eu vou fazer mais rápido, né? Eu vou fazer a divisão com o resto entre esse polinômio e x mais 2, né? O resto vai ser zero, porque eu sei que ele divide, né? Então aqui eu tenho x ao quadrado, escrevo o produto aqui, x ao quadrado mais 2x, subtraio aqui, 3x ao quadrado, não, desculpa, subtraindo, né? Peraí, não tem alguma coisa errada aqui. Sim, então eu escrevi errado. X ao cubo, aqui, né? X ao cubo mais 2x ao quadrado, né? Agora, subtraindo, x ao quadrado mais 3x mais 2, divido por x, me dá x, multiplico, né? X ao quadrado mais 2x, subtraio de novo, x mais 2, divido, né? 1, aqui me dá x mais 2, multiplicando, né? E subtraindo me dá 0. Então o resto é 0, e o quociente é isso aqui.
Então, x ao quadrado mais x mais 1. Então, o que é que eu descobri? Eu descobri que p de x, né, pode ser fatorado, né, como, então, p de x é igual a x mais 2 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1. Agora, vamos ver. Você pode ter, por exemplo, mais fatores irredutíveis, mais fatores, né? Então, para entender isso, precisamos entender, por exemplo, se esse polinômio aqui é irredutível ou não. Mas esse polinômio aqui, ele é irredutível porque resolvendo com a fórmula de Bhaskara, o discriminante vai ser 1 menos 4, né? Então, não existem raízes racionais desse polinômio. Então, resolvendo com Bhaskara, você vê que não tem raízes racionais. Ele tem grau 2. Então, se ele é redutível, então ele tem que admitir uma raiz racional. Mas, usando a fórmula de Bhaskara, você percebe que ele não tem nenhuma raiz racional. Então, esse aqui, vamos dizer, é uma fatoração de p de x em dois polinômios irredutíveis, né? Ele é irredutível porque tem grau 1. Todo polinômio de grau 1 é irredutível, né? Uma outra maneira de mostrar que x ao quadrado mais x mais 1 é irredutível é simplesmente aplicando o mesmo critério que eu apliquei, ou seja, ele é mônico com coeficientes inteiros. Se ele tem uma raiz, ela é inteira. Se ele tem uma raiz racional, ele é uma raiz em K, em Q, né? Nesse caso. Então ela tem que ser inteira. As únicas raízes inteiras são divisores de 1, que são 1 e menos 1. E substituindo 1 e menos 1, você não encontra nenhuma raiz. Então, agora, isso aqui também mostra quem são todos os divisores. Agora, isso aqui é uma coisa que, na verdade, eu não demonstrei, mas você vai ver em Álgebra 2, né? A questão da fatoração única. Porque qual é a ideia? A ideia é, eu conseguia escrever p de x como produto de irredutíveis, mas quem me diz que eles são os únicos fatores irredutíveis? Porque, como é que eu sei que ele não pode ser escrito como um produto de dois polinômios irredutíveis que são completamente diferentes desses dois, né? Bom, na verdade, nesse caso aqui é claro, né? Porque se você pensa no que eu fiz, assim, um desses dois fatores tem que ter grau 1 em todo caso, e a gente até mostrou que o único fator de grau 1 é x mais 2, a menos de multiplicar por unidades, né, constantes não nulas. Então, na verdade, a gente até mostrou que essa aqui é a única fatoração em irredutíveis nesse caso, mas isso entra num contexto maior, né? Que é a fatoração única no anel de polinômios sobre um corpo, que é uma questão muito grande, que você vai ver se você fizer um curso de Álgebra 2. E agora, agora você pode fazer a questão se você quiser, né? Escrever todos os ideais que contém o ideal gerado por p de x, mas agora eu estou me concentrando na fatoração. Então, isso aqui é a fatoração de p de x. Agora, vamos dar um exemplo muito clássico, que é x ao cubo menos 2, né? X ao cubo menos 2 é, então, primeiro, vamos considerar em Q de x. Então, ele é um polinômio mônico com coeficientes inteiros.
Então, ele tem grau 3. Se ele é redutível, ele admite uma raiz, ele admite um fator de grau 1. Se ele admite um fator de grau 1, ele admite uma raiz racional. Como ele é mônico com coeficientes inteiros, ele admite uma raiz racional. Se ele admite uma raiz racional, essa raiz na verdade é inteira, porque eu mostrei tudo isso, né? Você lembra? Mas as raízes inteiras de p de x têm que dividir p de 0. P de 0 é igual a menos 2, né? Então, as possíveis raízes inteiras são 1, menos 1, 2 a menos 2, né? Então, vamos avaliar. Então, P de 1 igual 1 menos 2 igual a menos 1. Diferente de 0. P de menos 1 igual menos 1 menos 2 igual a menos 3, também diferente de 0. P de 2 igual 8, 2 ao cubo, né? 8 menos 2 igual a 6, diferente de 0. P de menos 2 igual menos 8, menos 2 ao cubo, né? Menos 8 menos 2 igual a menos 10, diferente de 0. Então, isso mostra que P de x não admite nenhum fator de grau 1, então ele tem que ser irredutível. P de x é irredutível em Q de x. Agora você pode dizer, mas sim, ele admite uma raiz. Uma raiz é raiz cúbica de 2. É verdade, mas qual é o problema? O problema é que essa raiz não pertence a Q. Certo? Então, esse aqui que é o problema. Então, ele, se no lugar de Q tivesse um corpo tipo R, né, os números reais, ele seria redutível, né? Porque aí eu teria um fator de grau 1, que seria x menos raiz cúbica de 2. Né? Porque essa verifica que eu fiz, né, das raízes racionais, justamente é uma coisa que o que eu falei que toda raiz racional é inteira, isso não implica que toda raiz é inteira. Toda raiz racional é inteira, né? Então aqui a gente demonstrou que esse polinômio não tem nenhuma raiz racional. Então é um polinômio porque se existisse uma raiz racional seria inteira, e a gente sabe que as únicas raízes inteiras podem ser só uma desses quatro, 1 menos 1, 2 a menos 2, mas elas não são raízes. Então, esse polinômio é irredutível, né? Isso é a demonstração, né? Bom, eu não escrevi tudo porque eu estou usando aqueles critérios que eu não estou repetindo, eu não estou escrevendo aqui em todos os detalhes, mas eu estou falando, né? É claro que se você tivesse que escrever isso numa prova ou alguma coisa assim, você teria que argumentar, né? Mas eu escrevi já tudo isso nos slides anteriores, né? Então é por isso que eu não estou escrevendo tudo. Vou repetir. Como ele tem grau 3, se ele é redutível, ele admite um fator de grau 1. Se ele admite um fator de grau 1, ele admite uma raiz racional. Se ele admite uma raiz racional, essa raiz racional é inteira. As únicas possíveis raízes inteiras são os divisores de menos 2, que é igual a p de 0. Os divisores de menos 2 são 1 menos 1, 2 a menos 2. Nenhuma dessas quatro é raiz, porque eu acabei de verificar. Então, não existe nenhuma fatoração própria de p de x, ou seja, p de x é irredutível. Agora, vamos dar o mesmo exemplo, só que no lugar de
Q de x, eu vou considerar um outro corpo, que é um anel de polinômios sobre um outro corpo, né? É, na verdade, vai ser o último exemplo da aula, porque o resto são coisas que eu já falei. Então, vamos considerar em Z módulo 5Z, por exemplo, de x. Ok, então nesse caso a questão é muito diferente, porque a gente não pode aplicar aquela questão que toda raiz racional é inteira, porque aqui nem faz sentido falar de raiz racional, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Bom, ele continua sendo um polinômio de grau 3, então, se ele é redutível, ele tem que admitir um fator de grau 1. E se ele admite um fator de grau 1, ele admite uma raiz em z módulo 5z. Então, o que é que eu preciso fazer? Verificar se ele admite ou não uma raiz em z módulo 5z, né? Então, como é que você faz isso? Simplesmente substituindo os valores, né? Todos os valores possíveis de z módulo 5z, que são 0, 1, 2 e 3 e 4, né? Então, P de 0 é igual a menos 2, que não é igual a zero, porque módulo 5 não é igual a zero. P de 1 é menos 1, que não é igual a zero. P de 2 é 8 menos 2, 6, que é igual a 1, né? Que não é igual a zero. P de 3 é igual a 27 menos 2, 25. Então, 25 é igual a zero, né? E P de 4 é... Bom, P de 4 é igual a P de menos 1, que é igual a menos 3. Que não é zero, mas não importa. Bom, ok. Agora, P de 3 é igual a zero, então P de x pode ser escrito como x menos 3 multiplicado por alguma coisa. Como é que eu encontro o polinômio que aparece aqui? Fazendo uma divisão com o resto, que eu não vou fazer, porque eu já fiz muitos exemplos na divisão com o resto. E o fator que aparece aqui vai ser x ao quadrado mais 3x mais 4. Claro que a divisão com o resto é módulo 5, né? Então você tem que fazer a divisão com o resto módulo 5. Então isso aqui é a fatoração de P de x, né? Então você entende que quando você mudar o corpo dos coeficientes, a redutibilidade não se preserva, né? O polinômio pode ser redutível sobre um dado corpo, e quando você olhar ele com coeficientes em outro corpo, ele pode virar irredutível ou vice-versa, né? Então pode acontecer muitas coisas. Agora, então isso aqui foi um exemplo. Agora, a proposição que aparece aqui, A é um corpo se e somente se os únicos ideais de A são 0 e A, é uma proposição importante, mas tem, num dos próximos vídeos, aqui agora, depois dessa aula, tem vídeos de exercícios, e um desses vídeos é justamente essa proposição aqui. Então você pode olhar nos próximos vídeos para essa proposição. E, e aqui você tem nessa tabela, aqui no final tem um exemplo de ideal não principal que eu já dei na aula passada, que é o gerado por 2 ou por x em z de x. E aqui nessa tabela aqui, você vê o que é que eu estou fazendo nessa tabela? Eu estou pegando um polinômio, que é x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 3. Aí eu estou escrevendo para todo primo p, bom, p 2, 3, 5 mais menor ou igual que 127, né? Até 127, todos os primos menores ou iguais de 127, eu estou escrevendo a fatoração desse polinômio, né? Por exemplo, a fatoração módulo 2 é dada por x mais 1 ao cubo.
Se você quer fazer isso como exercício, pega um valor de P, por exemplo, 2, 3 ou 161 ou um valor, né? É claro que quando o primo é grande, o exercício é mais complicado, né? Eu fatorei usando um programa, que eu não fatorei à mão, obviamente, né? Mas você pega um primo, né? E você faz a fatoração. Por exemplo, aqui x por x mais 2 ao quadrado. Aqui, quando não tem fatoração, significa que o polinômio é irredutível, né? Então, esse polinômio aqui, módulo 5, é irredutível, né? E ele é um polinômio irredutível considerado com coeficientes racionais, ou seja, em Q de x é irredutível, mas você vê que reduzindo o módulo P para vários primos P, você perde a irredutibilidade. Tem vários primos para os quais existe uma fatoração. Por exemplo, nesse caso, você tem 3 fatores de grau 1. Nesse caso, você tem um fator de grau 1, um fator de grau 2, né? Você pode ter vários tipos de fatoração. Agora, uma questão interessante é que tipos de fatoração eu posso encontrar, mas isso é uma coisa que tem mais a ver com, que é uma questão muito mais profunda, né? Você pega um polinômio, você reduz o módulo P e fatora, né? Que tipo de fatoração você pode encontrar? Por exemplo, no caso de um polinômio de grau 4, será que você pode encontrar uma fatoração, um primo, tal que a fatoração é do tipo irredutível de grau 2 por irredutível de grau 2? Será que você pode encontrar uma fatoração do tipo irredutível de grau 3, irredutível de grau 1? Então essas questões são mais profundas, né? E tem a ver com teoria de Galois, que é uma coisa que você geralmente vê em álgebra 3. Então, esse aqui foi a última aula teórica e nas próximas, bom, vai ter mais uma aula assim desse tipo assim de mais de uma hora com exercícios e depois vai ter, na verdade, tem vários vídeos sobre exercícios com polinômios, anéis ideais, essas coisas, né? Depois desse vídeo. Então, obrigado e como eu falei, vai ter mais uma aula de exercício depois do curso terminar.